Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro culto com a mensagem gravada por conta de medidas restritivas do nosso governador e que por ordem da nossa igreja mãe nós estamos obedecendo a essas medidas restritivas, fazendo o nosso primeiro culto gravado. Hoje, domingo, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Marcos capítulo 12, do verso 41 ao verso 44. Eu vou aguardar um pouquinho enquanto os amados irmãos abrem a leitura, a palavra de Deus, e logo em seguida nós começaremos a nossa mensagem. Nós já louvamos, nós já oramos e agora vamos aprender da palavra de Deus a respeito do que o Senhor Jesus Cristo quer falar para a sua igreja. Leiamos agora o texto, Marcos capítulo 12, do verso 41 a 44. Diz o texto: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava no cofre e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 lépitos que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre. Porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Amados, a mensagem de hoje traz um título: Jesus observa os seus ofertantes e ensina os seus discípulos sobre esta ocorrência. Logo hoje que nós estamos tendo um culto gravado, cada um de nós no seu lar, aprendendo da palavra de Deus, vamos falar sobre oferta, sobre dízimos e não estamos no templo para ofertar e dizimar. Mas é bem proveitoso aprender um pouco, mesmo em casa, para que a gente possa praticar quando estivermos presencialmente no templo, que não vai demorar. Creio que na próxima semana, se assim Deus nos permitir, estaremos lá. Amados, no versículo 41, tem uma palavra chamada lépito. Não, no versículo 42, tem uma palavra chamada lépito, que é exatamente o que a pobre viúva lançou no cofre. A palavra lépito dessa versão, ela é equivalente a 2 moedas pequenas. Em outra tradução, existe a expressão moeda pequena, 2 moedas pequenas. E o quadrante, falado também no mesmo verso, equivale a 5 réis. Isso, valor da época. A outra expressão que nós olhamos nesse verso é exatamente no versículo 41, cofre das ofertas. Na revista corrigida, a expressão é arca do tesouro. Na nova tradução da linguagem de hoje, a expressão é caixa da oferta. Na revista atualizada, a expressão é gasofilácio, exatamente a palavra com a qual nós estamos acostumados, aquela caixa, onde nós colocamos os dízimos e as ofertas. A finalidade desta caixa é exatamente isso, colocar exatamente aquilo que vem do nosso coração, as ofertas e dízimos, sustento financeiro, para que a igreja possa fazer a sua obra, certo? O termo gasofilácio, não precisamente gasofilácio nessa colocação, mas caixa da oferta, arca do tesouro, essa ideia não é ideia nova, não é ideia do tempo atual. É uma ideia bem antiga, já do Velho Testamento. O sacerdote Joiada, em 2 Reis, capítulo 12, verso 9, diz assim: Então, o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, do lado direito de quem entrava na casa do Senhor. Amados, a ideia de gasofilácio não é coisa nova, como eu disse.
é coisa bem antiga, coisa de outrora, coisa dos tempos do Velho Testamento. Aqui no tempo do sacerdote Joiada já se praticava isso. Estimulava-se os adoradores de Deus, os servos do Senhor, ofertar na casa do Senhor. Tá? Na época de Moisés, muito anterior ao sacerdote Joiada, quando Moisés trouxe o povo para o deserto, muitas coisas, os filhos de Deus, os servos do Senhor, aprenderam no deserto como adorar o verdadeiro Deus. Lá não tinha imagem, coisa que tinha lá no Egito. Lá não tinha as festas mundanas e sexuais que tinha lá no Egito. Diferentemente no deserto, eles estavam aprendendo a adorar de forma pura. E lá no deserto, em Êxodo capítulo 25, verso 1 e verso 2, o Velho Testamento, tem a seguinte expressão. Então disse o Senhor. Lembre que é o Senhor dizendo a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Fala, Moisés, aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomareis a minha oferta alçada. Quero chamar a atenção desse verso, porque desde aquela época já era a vontade de Deus, orientando Moisés a dizer ao seu povo, lembrando que esse povo que estava com Moisés no deserto, era aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E já estava dizendo para ele, todo aquele que tiver um coração se movendo voluntariamente a trazer para Deus uma oferta alçada. Amados, prestem bem atenção, eles estavam no deserto, mas eu quero lembrar vocês que quando o povo de Deus, que estava no Egito, escravizado, ao sair do Egito, eles pediram, porque foi ordem de Deus, pediram para toda a sua vizinhança egípcia a que dessem para eles ofertas. E eles saíram não de mãos vazias do deserto, não de mãos vazias lá da escravidão. Eles foram de mãos cheias, várias ofertas de tudo quanto era qualidade levaram para o deserto. Foram exatamente esse material, ouro, prata, bronze, carmesim, tecido, tudo foi levado para o deserto. E lá no deserto, Deus orientou Moisés a que com esse material fosse construído o tabernáculo, um local de adoração. Deus estava mostrando ao povo dele como adorar o verdadeiro Deus. Nós vamos olhar agora que tipo de oferta Deus especifica aos seus servos lá no Velho Testamento, lá no deserto, aprendendo lá no deserto, que tipo de oferta eles deveriam dar. Diz o Êxodo capítulo 35, verso 4 e verso 5. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai de entre vós uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. É especificado aos filhos de Deus, aos servos do Senhor, saído do Egito, estavam aprendendo no deserto, que tipo de oferta deveria dar a Deus. É exatamente ensinar a pessoa a estar sempre disposta a ofertar a Deus. Deus nos oferta muito mais, Deus nos dá muito mais do que possamos dar a Ele. Na verdade, nós não damos nada a Deus, nós devolvemos a Deus aquilo que de fato Ele nos dá. Todos devem ofertar. Não existe a acepção de que esse pode, esse não pode. Nós olhamos aí para o texto lido em que Jesus estava perto do gasofilácio, que tinha uma viúva pobre. No meio de uma multidão tinha uma viúva pobre ofertando a Deus. E o próprio texto diz que a multidão estava ofertando a Deus. Todo mundo estava devolvendo ou dando a Deus ou colocando no gasofilácio uma oferta a Deus. Não existe acepção de pessoas dentro de uma membresia, dentro de uma igreja, que esse pode e esse não pode. Porque, digamos assim, eu sou pastor, eu prego a palavra por o fato de pregar e não oferto? Não, não é assim. É todos, tá? A multidão, os ricos, a pobre viúva ofertou. Levitas também ofertam. No Velho Testamento, o trabalho do levita era diferente do que podemos considerar um levita no tempo atual, que é os ministrantes, as pessoas que pertencem ao ministério de louvor.
tá? Se bem que esse termo levita não é muito usado hoje, mas os levitas do Antigo Testamento, o trabalho dele era muito mais, digamos, pesado. Eles desmontavam a barraca, montavam novamente o tabernáculo, alguns guardavam as peças lá da arca. Então, de fato, o trabalho dos levitas, na época, era um trabalho pesado e eles eram pagos por isso. Atualmente, os levitas, se podemos assim dizer, considerados pessoas que fazem parte do Ministério do Louvor, eles não são pagos. Tá? Não porque existem muitas igrejas que não têm essa condição de pagar, digamos assim, dar um valor orçamentário para o pastor, para o tesoureiro, para digamos, os levitas, né? Isso no tempo atual não é uma coisa que é ensinado na palavra de Deus. Nos levitas do Velho Testamento, sim. Diz o número 18, Números capítulo 18, verso 26. Moisés dirás aos levitas o seguinte: quando receberes os dízimos do povo de Israel, dareis os dízimos dos dízimos. Então eles eram pagos pelo que o povo de Israel ofertava na casa de Deus, parte disso era dado para eles e do que eles recebiam eles davam o dízimo à casa de Deus. A mesma coisa do sacerdote. Tá? O sacerdote tinha a mesma missão de dar o dízimo dos dízimos. Ok? Outra coisa, ofertas inadequadas. O que é oferta inadequada? Uma oferta que não deve se dar a Deus. Uma oferta que não tem, digamos assim, uma boa intenção. Não deveria ser dada a Deus. Nós lemos aqui em Mateus 27, verso 6, o seguinte: os principais sacerdotes, pois tomaram a moeda de prata e disseram: não é lícito metê-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Esse texto faz parte do contexto de Judas ter traído Jesus e ter vendido ele por 30 moedas de prata. Quando ele teve remorso, ele não se arrependeu, porque o arrependimento leva a pedir perdão, ele só sentiu remorso, devolveu as moedas de prata da venda que ele vendeu Jesus, né, traindo Jesus, entregando para ser crucificado. Ele simplesmente devolveu e os sacerdotes viram que essa moeda foi preço de sangue e não deveria ser colocado no gasofilácio, tá? E Jesus, o próprio Jesus, quando nasceu, quando menino, veio ao mundo, ele recebeu a oferta. Mateus capítulo 2, verso 11 diz que ele recebeu ouro, incenso e mirra. Amados, nós aprendemos aqui no verso 41, 42, que ofertar a Deus é uma prática de todo servo de Deus. Nessa parte do verso 41 e 42, nós olhamos e percebemos que a multidão ofertava ao Senhor. A igreja do Senhor hoje, todos, sem exceção, de livre e espontânea vontade, deve ofertar a Deus. Deve devolver a Deus aquilo que recebe dele. Tá? Aquele que não oferta, de fato, é porque não tem essa voluntariedade de dar a Deus pelo tanto que Deus dá a ele. No verso 43 e o verso 44, diz o seguinte: chamando Jesus chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhe sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Amados, nós percebemos aqui Jesus preocupado em ensinar os seus discípulos. Ele tinha selecionado 12 homens, com os quais ele viveu 3 anos da sua vida quando começou o seu ministério. Ele foi o exemplo vivo aos 12 discípulos. E ele não poderia deixar passar esse momento em que ele está na sinagoga, está na igreja, e de repente vê o momento ofertório. E existe uma discrepância muito grande, podemos assim dizer, por pessoas estarem ofertando de forma grandiosa, grande multidão de dinheiro, enquanto que uma pessoa estava dando apenas 2 moedinhas. Nós corremos um sério risco, amados, um sério risco de julgar pelo que nós podemos ver. Às vezes vem uma pessoa bem vestida e dá apenas R$12 no gasofilácio. Vem uma pessoa mal vestida, né, aparentemente mal vestida,
e coloca R$100. Se nós observarmos isso, a gente pode dizer que um tem coração cheio de voluntariedade, enquanto que o outro, mesmo mal vestido ou bem vestido, está, digamos assim, naquela palavra que nós falamos, sendo mesquinho com Deus. Não é bem assim. Lembre, Jesus é onisciente, nós não somos. Não podemos e nem devemos julgar quem oferta muito ou quem oferta pouco, ou quem deixa de ofertar. Mas o texto já explica que todos ofertaram a Deus. No verso 43 e 44, certo? Nós olhamos em Êxodo capítulo 35, verso 21, lá no Velho Testamento. Eu sempre estou me remetendo ao Velho Testamento, porque é o início de tudo. A igreja, como nós conhecemos hoje, não existia na época. Nessa época era o tabernáculo. O povo estava no deserto, aprendendo a adorar a Deus. E nós olhamos nessa expressão, Êxodo, capítulo 35, verso 21, o seguinte: E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulava, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da revelação e para todo o serviço dela e para os vestes sagradas. Amados, o que eu quero chamar a atenção desse verso é que aqui diz que o Espírito estimulava a pessoa a ofertar. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que sabe exatamente estimular-nos a fazer o que é bom para Deus. É Ele que nos acusa do pecado. E é Ele também que nos estimula a adorar a Deus de maneira sincera, ofertando também financeiramente, ofertando a sua vida a Deus. É o Espírito Santo que nos estimula a tal prática. Quando nós não queremos fazer, quando o Espírito Santo estimula, você está indo exatamente permitindo que a carne reine mais do que o Espírito, ok? Mas eu quero só deixar claro o seguinte: tenha consciência limpa quando oferte a Deus, tá? 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 10, diz o seguinte: Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo que alguém tem, e não segundo que a pessoa não tem. Então, seja sincero de coração quando ofertares a Deus, tá? O próprio texto explica, é segundo o que tu tens e não o que tu não tem. É segundo o que você pode e não segundo o que você não pode. Deus não está pedindo sacrifício, não é porque Ele é dono do ouro e da prata. Na realidade, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que Ele está nos dando. Tá? Na viúva houve uma prontidão de vontade muito grande. Ela deu de tudo, ficou sem sustento, ela deu do seu sustento para a casa de Deus. Tá? A visão humana é que quem dá muito é mais adorador do que aquele que dá menos. De fato, isso é uma visão, digamos, muito antiquada. Não podemos julgar pela aparência. Tá? Já a visão divina, Jesus olha o coração e não a aparência. 1 Samuel já nos explica isso, 16, verso 7. Não atentes para a sua aparência, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amado, Jesus sabe o que você tem no coração. Se Jesus sabe o que você tem para dar para Ele, não precisa dar além daquilo que você não pode, porque Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece quem é o verdadeiro adorador, que quer adorar em espírito e em verdade. Tá? Não é necessário fazer sacrifício. Jesus não pede nenhum sacrifício. Ok? Isaías 55, verso 8, nos chama a atenção esse verso também, porque o pensamento de Jesus, o pensamento de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Nosso pensamento é limitado, é racional,
é um pensamento mesquinho, julgativo. O pensamento de Deus não é assim a nosso respeito. Todos são de Cristo. Todos. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 7, diz assim: olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Não é porque alguém deu mais ou alguém deu menos, não é porque alguém chora quando está adorando a Deus, outro sorri quando está adorando a Deus. Assim como nós somos de Cristo, eles também são de Cristo. Assim como os ricos são de Cristo, a viúva que deu apenas 2 leptos também é de Cristo. Tá? Sabe que Jesus, ele é onisciente. Ele não olha como vê o homem. Eu já falei isso aqui. Ele está sentado próximo ao gasofilácio nesse texto. E 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, falado por Paulo ao povo de Corinto, ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se nós olharmos para essa viúva, ela tinha necessidade, mas ela deu a si mesma. E ela deu com alegria, ela deu tudo que tinha. Mesmo sendo ela, talvez não tendo nada em casa, talvez dando o seu último, como diz o texto. Mas ela deu. Ela ofertou ao Senhor. Ela é grata a Deus pelo que ela é, pelo que ela tem. Sejamos gratos a Deus. E contribuamos com a obra do Senhor nas ofertas, nos dízimos, no trabalho fisicamente falando, na adoração no Espírito. Contribuamos para a obra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no coração. O que foi que o senhor ou a senhora, você jovem, você idoso, você membro da Igreja Batista, a congregação em Cidade Alta, o que você propôs em seu coração fazer para Jesus, fazer para Deus? Pergunte a si próprio o que ele tem feito por você. Uma coisa eu posso te garantir: o sangue dele foi vertido lá na cruz do Calvário por sua causa, por minha causa, por nossa causa. O verdadeiro ofertante é aquele que dá de coração. É aquele que dá de coração. Sempre lembrando, Jesus é onisciente. Todos devem ofertar. Todos. Ninguém é negligenciado, digamos assim, separado para não ofertar a Deus. Amados, que nós venhamos aprender com o que foi falado hoje, que nós possamos compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe nesse culto que nós estamos fazendo hoje de mensagem gravada. Que Deus nos permita, em nome de Jesus, a gente em breve voltar para o templo e adorar a Deus. Vamos orar? Baixe a cabeça e vamos orar. Amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus, te adorando com uma mensagem gravada, mas em obediência, meu Deus, a Ti, em obediência à nossa Igreja Mãe, a Igreja Batista Monte Sinai, do nosso pastor José Alves, o pastor desta congregação também. Nós estamos aqui em obediência, meu Deus, também a diretrizes do governo, do Flávio Dino, mas, acima de tudo, estamos aqui em obediência ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que salvou as nossas vidas por ter enviado o seu Filho amado Jesus a morrer por nós. Obrigado, Pai. Abençoa todos que participaram desse culto, mesmo gravado. Abençoa, derrama a tua graça, o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia, a tua prosperidade sobre todos, amados. E que nós não venhamos desistir, venhamos estar firmes, Senhor. Firmes contigo na continuidade desta pandemia que em breve acabará. E nós voltaremos cantando vitória, em nome de Jesus. Deus, obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica na paz de Cristo.